Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Que bom. Estou vendo muita gente aqui que eu conheço há muitos anos. Quero agradecer a presença de todos, né? Agradecer a confiança do Carlos André, que fez esse convite barra convocação. Mas eu estou do lado da doutora Liliana, então está tudo tranquilo, né? Agradeço ao Ramiro por nos deixar trabalhar aqui nesse espaço e demais autoridades, colegas, pessoal de seguradora, corretora, o doutor Fadel lá da Comissão de Direito Securitário, significa que a gente está tenso. Enfim, gente, muito obrigado então. Então, eu gostaria apenas de iniciar comentando com você então do que nós estamos falando, né, que é a Lei 15.040, né, que vai trazer as normas de seguro, a nova lei de seguros, digamos assim, o marco legal do seguro, né? Num primeiro momento, nós vamos apenas comentar aqui do que falamos na palestra anterior. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de assistir anteriormente. Quem eventualmente não teve, está disponível já no YouTube do ISB, né? Então lá tem a palestra inteira, que ela acabou ficando de certa maneira extensa. Então nós falamos inicialmente dos princípios fundamentais da lei, né? Equilíbrio contratual, boa-fé, transparência, proteção do segurado, do interesse legítimo dentro da parte geral da lei, né? As limitações contratuais, vedações, proibições, proteções, da alteração do risco, do agravamento do risco, do descumprimento do dever de comunicação, né? Que isso é uma coisa extremamente importante, tendo hoje, inclusive, as nuances ali. Ele pode ser doloso, pode ser culposo, também falando sobre nexo causal. Falamos também na palestra passada sobre prêmio, sobre o seguro em favor de terceiro, as obrigações do estipulante, né? O estipulante no caso do seguro coletivo, né? A transparência no seguro coletivo, que hoje transparência é algo que já está em evidência, né? Falamos também o cosseguro, as definições, características, né? O seguro cumulativo, conceito e implicações. Os intervenientes do contrato de seguro, obrigações gerais, né? O corretor de seguros. Falamos também da formação do contrato, desde lá da iniciativa, intermediação e a proposta da seguradora. Nesse caso, os requisitos da proposta, né? Os detalhes do que tem que ter e tal. Responsabilidade, suporte, prazo de aceitação, enfim, o questionário de risco, né? Da aceitação da proposta, né? Prazos e condições, aquele detalhe que agora mudou de 15 para 25 dias, mudou, entre aspas, vai mudar a partir da vigência da lei, né? Sinistro, a parte das obrigações do segurado, depois a regulação de sinistro e liquidação, a transparência no processo, voltamos aí em outro tópico falando sobre transparência, e o prazo para manifestação sobre a cobertura. Agora eu passo a palavra à doutora Liliana, que vai falar sobre a parte de seguro de danos. Agora virou palestra mesmo, antes era só narração. Obrigada, Gilson. Nada. Obrigada a todos. Obrigada, Ramiro, por disponibilizar para a gente esse lugar. Isso, exatamente. Então a gente vai tratar hoje de seguros em espécie. Como vocês viram aqui no resumo que o Ailson fez, no mês passado a gente apresentou para vocês aí as principais, um resumo das principais regras gerais que se aplicam a qualquer espécie de seguro. Hoje a gente vai tratar aí do seguro de dano, dentre eles responsabilidade civil, a gente vai trazer aí informações do seguro de vida e a gente vai tratar de prescrição, né? Durante o ano, como a Dani comentou aqui com a gente, com vocês, né? Com todos nós, eventualmente a gente vai fazer outros eventos mais focados para corretor, de repente para seguradora, né? Para segurado, para o consumidor. Então, iremos estudar aí a matéria ao longo do ano, tá? Sobre o seguro de danos. Não houve uma alteração muito grande legislativa nesse ramo do seguro, tá?
o que a lei traz para nós aí? Limites de garantia, que já era estabelecido dessa forma, que seguro não é lucro, então o valor da garantia, indenização não pode superar o valor do interesse. Limite de indenização, né? Que não pode exceder o valor da garantia, nem mesmo, mesma situação, nem mesmo que o interesse seja superior a isso. Sobre seguros parciais, aí tem uma alteração significativa. Tá? Nos seguros parciais, não existe cláusula de rateio, salvo disposição em contrária, e havendo essa cláusula de rateio, a fórmula tem que estar na apólice, não no regulamento do contrato. Tá? Na apólice vai precisar estar a informação da cláusula, e a lei fala ainda mais, fala que na apólice tem que haver uma exemplificação dessa fórmula. Tudo isso para o segurado entender o que é essa cláusula de rateio. Tá? Seguro a valor de novo. Isso não tinha na lei, mas de forma geral tinha na regulamentação da SUSEP, era normatizado isso. Então é lícito contratar seguro a valor de novo, permite-se a reposição ou reconstrução paulatina com pagamentos correspondentes, tá? E nesses seguros de valor de novo não é admitido aí a cláusula de rateio. Apesar disso não estar previsto no Código Civil dessa forma, como eu disse, estava normatizado pela SUSEP. Então não é uma matéria nova para nós. Tá? Subrogação. O que a lei nos traz aí sobre subrogação? Houve sim uma modificação, tá, na lei. Ela fala o seguinte, que a seguradora não terá ação quando o sinistro decorrer de culpa não grave, antes não tinha essa não grave, de parentes e empregados do segurado. Então, nesse caso, a seguradora não se subroga. Vocês sabem o que é subrogação? Não. Então, vamos voltar. Subrogação é o direito que a seguradora adquire quando paga a indenização para ir atrás, receber do culpado pelo sinistro o valor que ela pagou pelo segurado. É o ressarcimento, exatamente. Tá? Então, a lei prevê que a seguradora não tenha essa ação de ressarcimento, obrigada, Ana, quando decorrer de culpa não grave de parente empregado, salvo se eles tiverem seguros, um seguro DRC, por exemplo. Aí admite-se ação contra a seguradora que garantir o culpado pelo sinistro. Tá? Então, essa é uma novidade aí grande que o legislador nos trouxe. Pode, por favor, a gente... Falando ali em subrogação, certo. É uma curiosidade, porque no passado, não tão remoto, eram entregues ao segurado papéis, documentos, enfim, etc., onde ficava um pouco mais claro a subrogação, né? Dizendo assim, se o meu automóvel foi atingido por um outro veículo, a seguradora vai pagar você e vai buscar o ressarcimento dos prejuízos em relação ao causador, etc. Hoje não existe mais essa informação tão clara, né? E continua funcionando normalmente. Quer dizer, o cliente hoje, o consumidor de seguro, ele não tem a noção de que existe a subrogação, né? Mas ela ocorre normalmente sem nenhuma discussão judicial. Sim, ela está prevista em lei. Então, se está previsto em lei, trata-se aí de um ressarcimento legal, né? Em tese, qualquer cidadão não pode alegar fazer uma defesa alegando que não desconhece a lei, né? Então, o que falta, na verdade, é informação, porque para o segurado é importante ter
essa informação de que vai haver contra o terceiro, porque muitas vezes ele faz um acordo com o terceiro, né? Muitas vezes esse acordo é de má fé, né? A gente sabe disso, mas outras não. Então, eu acho que isso, o Ailson falou sobre transparência. E eu volto, gente, eu sou chata para isso. Sou muito chata. Que o importante, o mais importante aí, de qualquer relação obrigacional, é a transparência sobre os deveres, os direitos, né? Então, se você sabe exatamente aquilo que você está contratando, as consequências do que você está contratando, quais são suas obrigações, a relação contratual se torna mais fácil, né? E evita-se eventuais situações de má-fé até, né? Porque se a pessoa tem esse conhecimento, não vai dar um jeitinho para tentar burlar a regra, porque sabe que vai ter uma consequência. E até um parênteses, doutora. E é muito importante, eu já falando como corretor, né? É muito importante que a gente esclareça também para o segurado, lá como corretor, essa questão. Porque a gente sabe que tem muito aquele jeitinho brasileiro de, não, você aciona lá a seguradora e ela paga. E a gente tem que trabalhar nisso, nesse sentido de colocar para o segurado que tem que fazer da maneira correta. Foi a outra pessoa que bateu, depois a seguradora vai atrás para receber. Mas assim, dentro desse sentido, né, doutora? Sim, o corretor, ele tem que ter essa noção de que ele faz parte da cadeia de fornecedor do produto, né? E dentro da cadeia, ele tem essa obrigação de passar informações, de ser transparente, né? Tanto isso, Ailson, é tanto no momento da formação do contrato de seguro, lá, no momento de assinar a proposta, de assinar o contrato, quanto no momento do sinistro. Tá? Bom, continuando aí sobre o seguro de danos, a lei ela nos traz regras aí sobre o valor excedente da garantia, tá? Muito aplicado aí no seguro prestamista, tá? O que é esse valor excedente? Tá? É o valor que ele supera o direito patrimonial garantido, né? Então, aí num seguro prestamista de financiamento tem a garantia ali da seguradora indenizar em caso de morte ou invalidez, o valor que está a dívida, e eventual percentual quando existe o limite máximo de indenização, o excedente, então, vai para os demais beneficiários, né? Isso é uma prática comum do mercado, né? Confesso que não lembro de uma regulamentação específica da SUSEP, mas isso era previsto em contrato, né? Se está previsto em contrato, faz lei entre as partes. Então, assim, se não contraria a legislação, é possível as partes contratarem e disporem obrigações a respeito, né, do assunto, e era o que acontecia, né? Então, eram regras contratuais, hoje são regras legais. Então, o legislador veio e trouxe essas regras ali na lei, e trata do valor excedente. O que o legislador colocou também, que as regras aplicáveis são as regras do seguro de vida. Então, o que a gente tem na lei? A gente tem um artigo que fala do valor excedente, né? E o legislador, ele explica o que é e joga as regras para o seguro de vida. Por que ele faz isso? Porque o credor da diferença, na verdade, ou é a pessoa segurada ou o beneficiário em caso de morte. Então, a gente vai ter que, havendo um valor excedente aí no pagamento do sinistro, a gente vai ter que ir lá na regra do seguro de vida para ver quem que é o beneficiário, se tem beneficiário indicado, tá? É nesse sentido aí que a lei dispõe. Seguro de responsabilidade civil. Aqui a gente tem uma alteração significativa na lei, tá? O que o legislador previu? Que
a importância segurada, tá? Ela tem que seguir os mesmos acessórios legais da dívida do responsável. O que isso significa? Quando a seguradora for pagar, ela vai ter que pagar o valor atualizado e com juros, porque o responsável legal, por lei, tem que indenizar o valor com correção e juros, tá? Isso não era previsto na SUSEP, não era previsto em lei, e a gente tinha muita discussão no judiciário. O Fadel, que trabalhou comigo aí há muitos anos, né, sabe disso, né, Fadel? A discussão que a gente tem no judiciário aí para uma seguradora, quando for indenizar o segurado ou mesmo o terceiro, porque em ação direta ela pode indenizar o terceiro, ela não quer, ela só atualiza o valor, não quer pagar juros, né? Hoje já tem uma jurisprudência mais dominante, dizendo que a seguradora tem que pagar com juros, e os juros a partir da citação, né? Mas é uma discussão ainda que agora o legislador veio para tentar acabar com umas situações como estas, né? Porém, a gente vê brechas na lei. Aqui, o legislador fala que tem que seguir os mesmos acessórios legais, mas não fala desde quando que é esses juros. Desde da negativa, depois dos 30 dias de pagamento, da citação. Então, a gente já vê que vai ter discussão judicial a respeito disso. Tá? Outra alteração significativa é que as seguradoras, além da importância segurada, eles vão ter que colocar limite específico para gastos de defesa do segurado. Então, hoje, como que funciona? O segurado recebe a sua citação, informa seu corretor, informa a seguradora do que foi citado, contrata seu advogado e pede o reembolso dos honorários para a seguradora, né? Esse valor do reembolso é deduzido da importância segurada. Então, vamos dizer que tem uma importância segurada de R$100 mil, os honorários do advogado são R$10 mil. O segurado só vai ter R$90 mil para utilizar para pagar a indenização para o terceiro. Se lá na frente essa indenização for calculada em 110 mil, ele vai ter que pagar 20 mil do bolso, né? Essa é uma informação que o segurado não tem. Hoje em dia o segurado não tem essa informação. Dificilmente quando o corretor vai vender o seguro ou a seguradora vai vender o seguro direto, passa essa informação clara para o segurado, né? A lei alterou essa situação aí dos gastos com defesas serem deduzidos da importância segurada. Então, as seguradoras elas vão ter que se adaptar nos seguros DRC e fazer uma importância segurada aí, geral e uma importância segurada específica para os gastos de defesa. Você quer falar, Algumas apólices hoje, principalmente no LCP, elas provisionam um percentual. Isso já vem informado, né, no contrato. Mas a minha dúvida é que muitas seguradoras hoje, elas colocam um teto para o gasto do advogado. Ou seja, se você não pode optar por pagar 50 mil, aquilo lá a OAB diz que é 30. Realmente acontece, porém isso está no regulamento. E muitas vezes o segurado não tem o regulamento, né? Não tem acesso ao regulamento. Veja, para a gente que é profissional, muitas vezes achar o regulamento é difícil do contrato, porque tem... eu fiz uma palestra uma vez que eu fiz questão de colocar no site de uma seguradora, tinha 16 condições gerais, sem ter referência de que ano que era, quando vencia, tudo. Então, assim, para mim foi difícil achar esse regulamento. Para o corretor foi um pouco mais difícil, né? Para o segurado é impossível. É impossível. E então, o site da SUSEP antigamente era muito ruim,
não sei se vocês utilizavam o site da SUSEP, colocando lá o processo SUSEP para achar, como tinha barra no número, às vezes não ia, daí você tirava a barra, às vezes não ia, e colocava, tinha 00 na frente, também não ia. Era bem difícil. Hoje, realmente está um pouco mais fácil, tá? Mas, assim, segurado que é mais idoso não vai fazer isso, né? Não adianta, não vai fazer isso. Então, está previsto no regulamento, não está previsto em valor fixo, está previsto, está previsto em valor fixo. Então, fala assim, então o valor do reembolso é R$10.000, limitado ou 10% do valor da ação, ou limitado a 10% da tua IS, o que for menor. Tá? É prever dessa forma. Porém, muitas vezes você falou da OAB, e isso é uma briga aqui. E eu falo para os meus clientes, a gente consegue um reembolso maior para você. Muitas vezes, esse percentual, esse limite, é menor do que está previsto na tabela da OAB. E isso foge da regra. Não só foge da regra, que em tese é ilegal, né? É ilegal. Então, por exemplo, no juizado especial, que geralmente as ações são baixas, a tabela da OAB coloca como valor mínimo 15%. Não tem nenhuma seguradora, não peguei nenhum regulamento que o limite máximo de reembolso seja 15%, é 10%. Aí a ação, lá no meu escritório, a gente pega ação, valor, a Jocely sabe disso, né, Jocely? Valor de R$1.500 a infinito, né? Mas como que você vai cobrar R$150 do segurado para fazer uma defesa, onde você vai ter 2 audiências, tem recurso, tem contestação? Então, isso a gente espera que mude um pouco, sabe? Que esse limite específico seja de acordo, agora aproveitando, seja de acordo aí com a tabela da OAB, e que apareça na apólice ou no certificado, né, que o segurado tenha conhecimento do seu direito já quando está contratando aí esse seguro. É uma alteração significativa aí, né, que veio em benefício do segurado. O que mais que o legislador nos trouxe aí de alteração no seguro de responsabilidade civil, tá? Que o segurado ele deve comunicar prontamente a reclamação potencial, e eu indico aí para os meus clientes, né, que aconteceu uma situação que ele sabe que ele pode eventualmente ter uma ação judicial, que ele recebeu uma reclamação, que ele recebeu uma notificação, eu já falo, comunique tua seguradora. Não abra o aviso, mas comunique tua seguradora de uma certa forma, tá? Porque o aviso de sinistro, ele acontece ou com a citação, e é importante o segurado ter essa informação que agora isso vai mudar, né? A gente vai ver que vai mudar, mas na legislação atual, o prazo prescricional começa aí a partir da citação. Então, ele tem que passar para a seguradora já na citação, recebi a ação, e não esperar a sentença. Tá? Muitas vezes, chega para mim casos que teve a sentença, o segurado foi lá, pagou, chegou na seguradora para pedir o reembolso, a seguradora nega por prescrição. Isso, com a nova lei, a princípio, a gente não teria essa situação, mas de qualquer forma, é uma obrigação do segurado já informar a seguradora, tá? Então, tem conhecimento de uma reclamação, antes de ser citado, informa a seguradora. O que mais de deveres do segurado a gente tem aí? Ele fornecer para a seguradora todos os documentos e elementos solicitados. No nosso evento anterior, a gente viu que é uma das obrigações do segurado na comunicação do sinistro, entregar para a seguradora toda a documentação necessária que ela exigir e fornecer informações a respeito do sinistro. Então, aqui o legislador reforçou essa situação, tá? O que mais que o segurado deve fazer? Deve comparecer
a todos os atos processuais quando intimado, né? Então, se ele recebe aí uma ação de terceiro e pensa, eu tenho seguro, não vou fazer nada, do engano, vai perder o direito à indenização. Tá? E o segurado também não pode agir em detrimento dos direitos da seguradora. Aquele acordo que a gente comentou agora, né, Carlos, acordo de cavalheiros, num sinistro, o segurado está previsto em lei, né, que ele não deve agir dessa forma. Na verdade, isso nem precisava ter, né? A gente estava conversando inicialmente sobre a cultura que a gente tem, né? O segurado tem que agir de boa fé, é um dos princípios do seguro e das relações obrigacionais de forma geral, em que os contratantes, não só o segurado, tem que agir de boa fé, tem que agir com lealdade, com cooperação. Então, não precisava ter um artigo de lei falando que o segurado não tem que agir em detrimento aos direitos da seguradora, porque é uma regra geral, né? Mas hoje o legislador foi incisivo e colocou isso para nós. A lei fala de seguros obrigatórios de forma geral, tá? O que a lei traz aí para a gente? Na verdade, ela traz o objetivo desse seguro obrigatório. O que é o seguro obrigatório? É cumprir uma função social, né? O DPVAT, nada mais do que uma solidarização de riscos, né? E a lei fala também que é nulo qualquer negócio, eu faço uma extensão, qualquer ato que implique a renúncia à indenização nos casos aí de morte ou invalidez, tá? Eu acho que isso vai ser aplicado para outras situações aí de seguros obrigatórios. O que a gente tem de seguros obrigatórios? A gente acha que, quando fala em seguro obrigatório, pensa só no DPVAT. Mas a gente tem inúmeros seguros obrigatórios hoje previstos na legislação. Então, seguros de transportes modais, de embarcações, seguros aéreos. Qualquer seguro previsto em convenção coletiva torna-se um seguro obrigatório, tá? O seguro condomínio, na verdade, o Eros traz essa discussão aí de legislação municipal, em tese não precisa, né, porque está previsto no Código Civil, né, que o seguro condomínio ele é obrigatório para riscos de incêndio. Então, são inúmeros seguros que existem, são obrigatórios. Resseguro. A lei não falava, não trazia nada sobre resseguros. Era algo previsto no decreto-lei e era mais regulamentado por normas SUSEP, tá? O Código Civil, a Lei 15.040, ela traz algumas regras de resseguro, tá? Menciona que a seguradora ela não responde perante o segurado, beneficiário ou terceiro prejudicado. Ela traz uma exceção, que é o pagamento direto da resseguradora ao segurado quando a seguradora estiver insolvente. Então, essa é uma regra nova, tá? E a seguradora não pode alegar descumprimento de obrigações por parte da resseguradora. Aqui a gente entra numa grande novidade, né? Que é a regulamentação aí do contrato de proteção patrimonial mutualista. A gente não vai falar muito disso, tá? Porque eu entendo que é uma alteração muito significativa aí na legislação, né? Ela vai alterar um cenário comercial que a gente tem. Na verdade, existe já, né, esse cenário comercial e ela veio regulamentar isso. Então, o que a lei de proteção mutualista fala? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todo mundo sabe da lei complementar
213, vocês têm notícia disso, têm conhecimento? Então, tá. Então, em dezembro, o governo federal editou a Lei 15.040, que é uma lei que regulamenta o seguro de forma geral. Então, ela revoga todos os artigos de lei do Código Civil e parte do Decreto-Lei 7366. Aí, em janeiro, foi editado uma lei complementar, que é a Lei 12.213, tá? Que alterou significativamente o Decreto-Lei 7366 e ela regulamentou o contrato de proteção mutualista. Tá? Então, a partir de janeiro, as associações veiculares, elas têm 180 dias para... Não é, a gente estava conversando com o Checose isso, não é para se regulamentar, é para fazer um cadastro, exatamente, é para fazer um cadastro e a partir desse cadastro vai haver aí a regulamentação, tá? Então, o que é esse contrato de patrimonial mutualista? Tá? É um contrato que tem por objetivo a garantia do interesse patrimonial de um grupo de pessoas contra riscos pré-determinados que sejam repartidos entre seus participantes por meio de rateio mutualista de despesas. Então, ele tem a mesma natureza de um seguro. Tá? Essa lei permite que as associações e cooperativas atuem em diversos ramos, eu falei do mercado segurador, em tese são coisas diferentes, mas eu comparo aí esse contrato com o seguro, então muitas vezes eu trato aí do mercado segurador ou falo aqui embaixo, por exemplo, vai ser comercializado em qualquer ramo de seguro privado, tá? A lei estabeleceu um marco regulatório para que as operações de proteção patrimonial sejam regulamentadas pela SUSEP. Tá? Essa lei permite, né, uma segurança jurídica e uma fiscalização da SUSEP, que antes não havia. Então, a SUSEP ela só fiscalizava mesmo o contrato de seguros, hoje ampliou aí a fiscalização da SUSEP e ela vai poder, sim, fiscalizar esse contrato patrimonial mutualista. Tá? Ela amplia, na verdade, ela dá poderes para a SUSEP, né? Que a SUSEP até então não tinha poder nenhum sobre esse contrato. Então, ela dá poder para a SUSEP supervisionar e regular o mercado. Mais uma vez, escrevo mercado de seguros, mas agora é um mercado muito mais amplo, né? E inclui novos instrumentos e sanções. A própria lei prevê umas sanções, tá? Mas, como eu disse, tudo isso vai ser regulamentado na SUSEP. Hoje a gente vive um limbo. Essas associações, elas estão trabalhando num limbo. Antigamente eram irregulares, né? Hoje a gente não pode dizer que é irregular porque está nesse prazo de 180 dias. A associação que não fizer o seu cadastro nesse prazo de 180 dias, aí sim vai ser considerada irregular, mas hoje ela vive nesse limbo. E depois desses 180 dias, a gente espera que esse período aí de cadastro seja um período para a SUSEP editar as regras de regulamentação. O Ramiro está me olhando com uma cara aqui, que acho que você concorda comigo, né, Ramiro? Acho que isso aqui teria que ter sido tratado num outro momento. Não! Vai confundir com a lei nova do seguro. Isso aqui não tem nada a ver com o seguro. Não. Nada. Não. Mas veja, o que a gente está trazendo aqui para vocês, amigo? Por isso que eu estou citando aí, você vai ver, é um único slide, tá? É uma mudança muito significativa na legislação. Não tinha como a gente vir aqui conversar com vocês, trabalhar seguro de danos, seguro de vida, e tem muito corretor aqui. E hoje, o corretor pode vender esse tipo de contrato, né? Então, não tinha como eu vir aqui, né, a gente trabalha, fala para vocês das principais mudanças e deixa isso de lado. Eu concordo com você. Eu acho que a gente vai ter que fazer um evento específico sobre isso. A gente vai ter que se debruçar mais na lei, né? A
É que tem muito mais o direito de informação, porque quando você fala, você reparte entre o grupo, os eventuais danos causados por aquele grupo, isso não é mencionado por quem oferece esse contrato. Sim, E aí fica, mas o seguro não me pagou. Não, o seguro Não, veja, todo mundo, todos os meus clientes que têm esse contrato de proteção consideram seguro. Então, eles chegam para mim, doutora, a seguradora não me pagou, ou não recebi o seguro. Quando eu pego o contrato, não é um seguro, né? Na verdade, antigamente não tinha nem nome, gente. Hoje está regulamentado, tem uma denominação, né? Mas anterior, aí, até 2025, não tinha nem nome. Eu pegava, estava lá, termo de adesão. Mas termo de adesão o quê? Você vai aderir o quê? Você está aderindo, aí um monte de formulários sem explicação nenhuma, porque daí eram contratados garantias adicionais, né? O contrato, o regulamento do contrato não é um regulamento do contrato, é o estatuto da associação, falo oi, né? E essa é uma prática que, queira ou não queira, tá aí. Eu acho que hoje em dia a gente conversou sobre isso, né? Sim. São mais de 5.000 associações que a gente tem no Brasil. Sim. E a SUSEP resolveu regulamentar, né? E a gente vai ter que E como não tem estudar regulamentação hoje, de certa maneira, um faz de um jeito, outro faz do outro. Eu, particularmente, li um contrato desses que as coberturas, basicamente, não tinham um nome de coberturas, né, para poder comparar. Não, mas não tem, Ailson, não tem nem denominação do contrato. Sim. Né? O que é o aderente, o consumidor está assinando lá é um simples termo de adesão, mas adesão ao quê? E esse né? é um ponto que depois a gente vai pegar, linkar este aqui e daí sim fazer uma exposição de um modo geral. Até porque, e nós fizemos questão também de colocar esse pequeno briefing, por quê? Porque já entrou em vigor. A lei já está aí, né? Então nós diferente da lei do seguro, Sim. né? Que a gente tem 1 ano para se adaptar. O decreto, a lei complementar 213, ela entrou em vigor na data da publicação. Então, é algo assim, que não tinha regulamentação, algo novo, e que o legislador soltou como uma bomba, né? Então, não tinha como a gente não mencionar isso, né? Como você falou, são 5.000 associações. Imagine você que todas elas são um terço. Não, 20% fica lá no seu regulamentar. As outras vão continuar vendendo. Porque todas estão anunciando. Nós já estamos regulamentados pelas SUSEP. Não, a SUSEP nem tem o regulamento ainda, né? E a lei fala de 180 dias para cadastro, não para regulamento. São coisas totalmente diferentes. Agora, depois de... Veja, gente, a gente está em abril, né? Final de abril. Quase 4 meses aí, e agora que a SUSEP está se reunindo para tratar da regulamentação. Então, essa é uma questão que a gente vai ter que estudar. E basicamente esses 180 dias é para que se cadastre para dizer que tenho intenção de cumprir os pré-requisitos, né? O decreto-lei, ele impõe aí requisitos sobre o capital, sobre a questão da insolvência, para assegurar a liquidez e estabilidade das operações e proteger os participantes, né? Eu estava conversando com o meu sócio, com o Checose, muita gente conhece o Checose aqui, sobre essa lei aí, essa lei complementar, e ele falou assim para mim, não, Liliana, exatamente isso que o Ramiro falou, pouquíssimas associações vão conseguir se regulamentar porque tem que ser SA. Aí eu fui na lei, pois é, você fez uma cara, você trabalha com esse tipo de seguro? Então, eu fui na lei, falei, mas aonde que fala isso aqui, né? E não fala, a lei não fala. Exato. Não fala em SA, entende? Então, veja, é algo que a gente realmente vai ter que estudar. Cadê a Dani aí? Dani, de repente pensamos aí num evento, sabe? Para a gente tratar disso. Outra novidade aí no seguro, falei para vocês que não tinha muita
muita alteração no seguro de danos, mas olha quanta coisa eu trouxe já para vocês, né? Transferência do interesse. O que é isso? É a cessão do seguro, que muitas vezes acontecia na surdina, né? Um segurado vendia o carro e já transferiu o seguro, né? Agora a lei veio regulamentar isso, tá? O que a lei fala? Que quando o cessionário exercer uma atividade que aumente o risco garantido, é necessário anuência prévia, tá? Que a seguradora, ela pode anuir ou não essa cessão, tá? Não anuindo, é possível a devolução proporcional do prêmio, ressalvadas as despesas que a seguradora tem, tá? Se a cessão implicar alteração da taxa e alteração do risco, é obrigatório o ajuste correspondente, tá? E uma coisa bacana também, que muitas vezes se vendia até bônus, essas coisas, é que a lei proíbe de forma expressa que bônus ou outras vantagens se comunicam ao novo titular, não se comunicam ao novo titular, tá? Então, aí a gente tem a regulamentação de uma situação que acontecia na prática. E a lei, mais uma vez, traz prazos. Aí, essa é uma lei, gente, que ela regulamenta todos os prazos aí da operação. Então, e não existia isso, né? Quem regulamentava era a SUSEP. Então, ela regulamenta o prazo da proposta, da aceitação da proposta, ela regulamenta o prazo do processo de regulação e pagamento da indenização, ela regulamenta prazo de notificação da mora e mais uma regulamentação aí de prazo que é para a seguradora aceitar essa cessão, tá? Então, o segurado tem 30 dias para comunicar à seguradora, mas aí eu acho que é um pecado do legislador. Ele coloca após a transferência do interesse, né? Não adianta muito, porque nisso aí o cessionário já pagou o prêmio, já aconteceu o sinistro e vai para a briga judicial. A seguradora não vai querer pagar, porque não foi no prazo de 30 dias, vai para a briga. Mas está regulamentado dessa forma. Então, são 30 dias para comunicar a seguradora após a transferência do interesse, tá? A seguradora tem 15 dias para decidir se quer resolver acabar com esse contrato ou não, tá? Essa recusa deve ser notificada, né? A lei traz aí para a seguradora a obrigação de notificar o segurado de tudo que ela não quiser. Então, ela não quer aceitar a proposta? Tem que notificar. Há um atraso no prêmio, a seguradora quer suspender o contrato ou rescindir o contrato, tem que notificar. Aqui, mais uma vez, então a seguradora deve notificar o cedente e ao cessionário que não tem interesse de manter esse contrato, tá? E essa notificação, ela só tem efeito após 15 dias do recebimento do instrumento. Então, a gente tem mais uma situação aí que o legislador tentou regulamentar e deixou brecha para discussão judicial, né? Que só produz efeitos 15 dias depois. Então, isso significa o quê? Que nesse período, né, o contrato é válido, produz efeito, ocorrendo o sinistro, vai ter que pagar. Doutora, sempre a notificação segurado, não o corretor para avisar o segurado. A notificação Da seguradora. para o segurado. Final. Sim. Tá? Ela fala, ó, cedente e cessionário, e não corretor. Tá? Acho que a gente podia fazer um evento das obrigações do corretor, hein, Dani? Né? Eu acho que já temos 2 eventos aí. Não nesse mês, eu falei para o pessoal da diretoria, gente, é muito evento jurídico, né? O pessoal cansa. Sabe, eu sou chata. Agora o Ailson vai tratar com vocês aí sobre o seguro de vida e integridade física. Obrigado, doutora. Mas,
como eu sou comercial, né? E meu foco, eu ainda quero comentar sobre esse detalhezinho aqui, afinal, ó, eu vejo isso aqui como uma oportunidade, né? Tanto para a seguradora quanto para a corretora, porque se existe a possibilidade de transferir o risco, em seguros de automóveis, por exemplo, seria o principal exemplo que eu vejo, né? Hoje é muito comum o cliente informar o corretor, ó, eu vendi meu carro, né? E em alguns casos ele até diz assim, ó, tenta lá vender o seguro para o outro que ele vai transferir. Né? De repente, as companhias elas têm aí até o final do ano para criar um mecanismo, eventualmente, para que se possa transformar aquele seguro, um seguro em dois, né? Um cliente em dois. Enfim, eu já olho o negócio do lado do pote meio cheio e já penso onde é que dá para ganhar mais, né? Mas enfim, gente, entrando aqui na parte do vida e integridade física, uma coisa que me chama a atenção e é interessante comentar, que muitos de vocês, né, sobretudo quem é focado mais na área de seguro de vida, previdência, de repente vai olhar e vai falar, nossa, Ailson, mas isso aí que você está falando, doutora Liliana está falando, isso aí eu já sabia. Mas muitas vezes não estava positivado. Muitas vezes estava em normas da SUSEP e, eventualmente, digamos assim, na parte do judiciário, isso tinha pensando na parte de hierarquia realmente das normas, isso estava abaixo. E agora está dentro da lei. Então, nós vamos falar de muitas coisas aqui que a maioria do pessoal já conhece e já sabe que é assim, digamos assim, né? Então, no primeiro momento ali, nós falamos da estipulação livre, né? Então, a estipulação livre é quando, por exemplo, o cliente pergunta num seguro de vida, mas eu posso fazer até quanto? Mas pode fazer até quanto você quiser. Porque existe aquela ideia, por exemplo, que no seguro de danos existe uma tabela de valores, como, por exemplo, no carro, a FIPE. Então, lá não tem como fazer mais. Mas aqui, se a pessoa pode pagar um seguro de 1 milhão, ela faz. Se ela pode pagar de 10 milhões, ela faz. Então, não tem esta questão. E ainda assim, dentro da mesma toada, a questão dos múltiplos seguros. Porque essa mesma pessoa pode, sim, contratar um seguro na companhia A, B, C, né? E que muitas vezes o cliente pergunta, mas eu posso fazer porque eu ouvi dizer que não pode ter dois, porque de repente ele ouviu dizer em virtude justamente de um seguro de dano, que, enfim, isso já é uma outra história, mas ele entende isso, então agora está positivado, ou seja, pode sim, né? A questão das formas de pagamento, né, que o capital ele pode ser pago no seguro em forma de renda ou em pagamento único, né, em que pese isso já fosse normal, a gente vê em muitos regulamentos de seguradora, agora ele está positivado na lei, né? Enfim, trazendo aqui em termos de estruturação, né, o seguro ele pode sim ser vendido na parte de prêmios variáveis, né? Então a pessoa pode contratar lá valores variáveis, várias opções, 30, 50, 100, 200 mil de seguro, tanto no capital quanto o prêmio. Então, ou seja, ele pode optar por prêmios eventualmente proporcionais àqueles capitais. E a indicação de beneficiários, né? Tempos idos, tinha-se aquela ideia de que o beneficiário só podia ser aquele membro da família, né? Já de alguns anos para cá, e a lei já vem garantir isso, que o beneficiário pode ser livremente estipulado, né? Então a pessoa pode colocar quem ela quiser ali de beneficiário. Dentro dessa parte, então, ele primeiro pode colocar quem quiser, ele pode substituir o beneficiário, e essa questão é interessante porque tem aquele ato, por exemplo, de última vontade, que a pessoa também pode fazer, eventualmente, mas desde que a seguradora seja notificada. Se a seguradora não recebeu essa informação, né, aí, de repente, no meio do caminho, a pessoa falou, eu quero mudar, não quero mais o filho A porque ele não veio me ver aqui, e agora quero o outro, enfim, né? Muitas vezes as pessoas nos momentos assim mais tensos, elas se desiludem e resolvem fazer alterações. Mas a seguradora tem que ficar sabendo, senão ela paga para o último beneficiário que estava lá no documento, tá? A ausência de beneficiários. Veja, no seguro de vida, por exemplo, diz lá que na ausência de beneficiários é conforme o artigo 792, né, doutor? Que justamente também fala ali sobre cônjuge e filhos. E agora está posto, né,
Na ausência de beneficiários indicados, né, as seguradoras às vezes não gostam quando o corretor não coloca lá quem é o beneficiário, né? Na falta, vai metade para o cônjuge e restante para os demais herdeiros, tá? Doutora, quer fazer algum comentário nessa parte? Herdeiros, demais herdeiros. Na verdade, eu e o Wilson, a gente discutiu sobre esse artigo, aí o Fadel, de repente, pode nos auxiliar, Fadel. Para mim, não mudou muita coisa, não mudou nada, porque a única diferença é que a lei antiga, né, que na verdade é atual, ela só vai ser antiga depois de dezembro, ela fala herdeiros legais, não por vocação hereditária. Sim. Né? E os demais herdeiros, aí abriu em tese uma brecha, porque tem os herdeiros de testamento. Sim. Né? Então eu vejo aí que abriu uma brecha para discussão que antes não tinha. E não, o Wilson vai conversar com vocês, e não corrigiu uma situação que a gente tinha, que a seguradora tinha para fazer o pagamento da indenização quando o segurado não era separado judicialmente, sumia no mundo e tinha outra família e de repente morria, né? Sim. Aí o Fadel lembra quando a gente trabalhava na HSBC, a maioria não, grandes dúvidas da seguradora, a gente trabalhava no departamento jurídico da seguradora, eu trabalhava o Fadel no contencioso e eu na consultoria. Inúmeras dúvidas vinham para nós, para quem pagar, porque aparecia a esposa, que casou com o segurado em 1950, né, e aparecia a companheira, né, que mora com ele desde 1980. Então, a gente tinha esse ato, tempo para quem pagar. A gente fazia uma consignação em pagamento. Não tinha o que fazer. E eu acho que o legislador podia ter corrigido isso e Sim. não corrigiu. Né? Pelo menos nesse aspecto ele informa que, se o segurado for separado, né, caberá ao companheiro a metade que caberia ao cônjuge. Né? Então, isso já está ali, talvez até, digamos assim, solucione em partes. Né? Então... E diz quando escreve assim, herdeiros legais. Só coloca a palavra herdeiros legais. Desculpa. Sem o beneficiário indicar herdeiros legais. É complexo, porque na verdade vai ter... Vai pagar assim. Se estiver indicado, vai pagar para quem está indicado. Se ele escrever herdeiros legais. Porque existe o testamento, né? Então, isso que o legislador não pensou, que às vezes... Porque, gente, aí a gente é bem juridiquês isso mesmo, né? Porque seguro não é testamento. Então, em tese, a gente não pode considerar o herdeiro testamentário. Se não é seguro, vai ser os herdeiros por vocação hereditária. Depende do regime. Casamento, né? Do regime de casamento, desculpa. Mas aí quando você coloca herdeiros legais, o regime de casamento não compete ao cônjuge ser herdeiro legal, ela não recebe nada. Não, ela recebe sempre metade. Não, mas se não tivesse herdeiros legais, o regime de casamento, ela não é herdeira legal dele. Se for separação total de Exatamente, ela não recebe nada. Não, ela recebe metade. Então, Mesmo. O que é que às vezes ela vai receber como cônjuge e como herdeira, dependendo do regime de casamento, entende? Ela compete 75. Até ela Dependendo depende de quantos herdeiros ele tem, Por isso né? é horrível quando eu sempre falo assim, pelo amor de Deus, não me coloquem herdeiros legais, não coloquem nada, ou não coloquem herdeiros legais. E insistentemente a gente recebe propostas de herdeiros legais. então, é que nas propostas de seguro consta, geralmente embaixo, né, que a falta de indicação é de acordo com o artigo... Agora acho que vai sair essa palavra, vai sair essa frase. Aí a gente vai ver, porque daí depende das seguradoras que elas vão colocar ali, né? Mas enfim, já dizia que era de acordo com o artigo 792, que basicamente é aquele mesmo texto ali, né, doutora? Metade cônjuge, metade herdeiros, tá? Doutora, nessa situação de cônjuge, que eu não estou enxergando daqui, ele usa ali no item 1 a expressão separado? Não, no 2 ele diz o seguinte, naquele caso da ausência, né, então, por exemplo, se o segurado ele for separado, tá? Que até a doutora fez até um comentário da pessoa eventualmente que sumia e coisa e tal.
caberá ao companheiro a metade que caberia ao cônjuge. Separado, leia-se apartado, não divorciado. É Tá. porque o termo separado é uma situação. Vamos dizer o português, né? Apartado. É que hoje... Mas não separado legalmente, por divórcio, por esquile, por uma... Sabe uma coisa que eu estou muito feliz aqui? A gente tem consultoria, o Dr. Fadel aqui, ó, sabe tudo. Acho que a única alteração que houve aí é que, pelo que eu entendi, eu posso estar equivocado, né? Eu acho que ele não está comparando mais o companheiro com a esposa. Houve aí ao meu ver, foi equivocado essa alteração. Não, Fadel, a lei é bem expressa nisso. Até fui atrás porque realmente tinha essa dúvida. A lei fala separado ainda que de fato. Então, em tese, acabou essa divergência, essa dúvida. Se ainda que de fato não precisa estar divorciado, não precisa estar com separação de corpos, é só estar separado de fato. Ainda isso entra em conflito com o direito de família daí. Isso, porque o que eu digo é que, vendo o companheiro, ele vai pagar metade do que caberia ao cônjuge. Então aí é que eu acho que na lei a que está em vigor ainda, que estão lá, fala mesmo, compara o cônjuge ao companheiro, equivale os dois. Só que pela nova lei está alterando isso aí, né, essa questão. Eu acho que a única alteração que houve é isso, vai pagar metade do que cabe ao cônjuge. Se é o segurado for separado, Então para ela vai ter direito à metade só, não vai ter direito ao total do cônjuge. Mas se ele for, nesse caso, por exemplo, independente de ser separado judicial ou não, então equivale, né? E se ele não tiver filhos nem testamento, recebe 100%? Se for herdeiro. Se o cônjuge for herdeiro, aí recebe metade, né, como cônjuge, e a outra metade que caberia aos herdeiros, você vai ter que ver se o cônjuge é herdeiro ou não. senão vai os pais. Aí cabe a vocação hereditária. Agora, uma dúvida assim, por exemplo, a pessoa ainda, digamos, ela participa de uma moradia coletiva empresarial, né? Onde a empresa que conseguiu empresarial. Então, automaticamente, cônjuge e filhos são os herdeiros daquele funcionário. Sim. Mas a pessoa, digamos, está separada de corpos, mas ainda não efetuou o divórcio. No caso do falecimento, vai mesmo assim para essa pessoa sem estar divorciada? Vai. A lei A identificação, se não, exatamente. Exatamente. Viu? Polêmicas. Tem questões que são muito... Mas ainda nesse caso, se a pessoa for separada de fato, ainda pode caber uma discussão judicial, né? Ela vai ter que comprovar a situação de Exatamente, exatamente. Não, veja, o legislador tentou regulamentar a situação, mas ainda... e faz uma união estável Não, não pode. Tem pessoas que fazem, tive cliente que fez, estava casada, aí ela fez uma declaração privada no cartório, não uma declaração... Que a união estava com outra pessoa, mas você precisa, para fazer isso... Não, mas o cartório, para fazer a união estável, pede uma série de documentos. Mas ela era bígame ou ela estava, tipo... É uma situação de bigamia essa. Em tese é. E, na verdade, a união estável é ilegal, é nula. Não é que é ilegal, ela é nula, de pleno direito. Entendi. Né? Aí, doutor. Resumo da ópera, indiquem os beneficiários. Em qual regime, doutor? Que cônjuge não é herdeiro? O cônjuge não é herdeiro na comunhão parcial, não é herdeiro. Ele é herdeiro não, ao contrário, ele não é herdeiro na comunhão universal, porque cada um tem a sua meação. Também não é herdeiro. Ele só é na parcial. Só na parcial. Acho que é isso, né? Em que ele nomeou Eu acho que é a sua isso. esposa como beneficiária. Só que publicando no decorrer da vida, casou, separou, desse jeito, apartou, e já pagou com outra. Aí morreu. Quem que é, né? Ele designou para ela. Mas peraí, mas ele já vivia comigo. Então quer dizer... Mas ele indicou o beneficiário? Indicou.
Não, mas indicou o beneficiário, aí não tem discussão, gente. Indicou o beneficiário, não tem discussão. Explicar isso para a família atual, né? Quer dizer, quando o problema está, eu repito, no direito da família, está numa união instável, como eu costumo chamar, o problema ele decorre para tudo, que daí vai INSS, vai tudo, né? Então, não basta indicar, precisa atualizar. Muitas Não, vezes a e isso é pessoa um papel, indica. gente, que eu acho que é fundamental do corretor, entendeu? Mas a gente até fala isso quando você faz a venda, mas durante toda a vida do cliente ele acaba esquecendo, né? Exato, e também no caso daí específico das coletivas por adesão. Veja, lá na corretora a gente tem coletivas por adesão vigentes há mais de 50 anos. Então a pessoa lá, 25 anos, quando ela fez o seguro, ela colocou beneficiário tal pessoa, né? E aí, justamente por isso que acontece caso morre o cônjuge, a pessoa não dá entrada, às vezes nem lembra que tem, ou muda de cônjuge, não conta. Então, se nesse aspecto, muitas vezes, o corretor até no seu braço ali de venda, pode até informar a pessoa, olha, o dia que mudar, você me conte. Mas A pessoa esquece. fica As pessoas pulverizado, esquecem que né? tem seguro, vai lembrar de que tem beneficiário, né, gente? Essa é uma situação que vai, acho que, continuar eternamente, né? Porque Vai. ele pode colocar ali, por exemplo, Vai. beneficiário Maria da Silva, parentesco cônjuge. Só que dali, sei lá, 3, 4 anos, ele se separa dessa senhora e tal e tem uma união estável com outra pessoa. Aí vai saber se ele queria deixar para o cônjuge ou para Maria da Silva. Se for para o cônjuge, seria para a nova companheira, né? Que seria equiparado e tal, em tese. E não para Maria da Silva. Então, naquele tempo lá, dava muita discussão justamente em função disso, né? E é uma discussão que vai, acho que, continuar Eu também independente acho, da Fadel. legislação. Né? Eu acho que o legislador tentou arrumar isso, mas... Porque são várias situações jurídicas que a gente tem. E se os dois morrem, o cônjuge, o segurado e o beneficiário morrem juntos? Passou, exatamente, o beneficiário chegou a receber o direito? Não, porque morreu junto. É uma situação que não adianta, que pode gerar dúvidas. Ela está no processo de divórcio. Ela está casada, mas tudo bem que ela decidiu colocar O ex-marido. ainda sim. E ela deixou o beneficiário, mas assim, no decorrer que saísse o divórcio dele, ela tem que mudar ali Ela nomeou, colocou o nome dele? colocou o nome dele. Não, tem que colocou como se ela cônjuge. Olha a confusão que ela. Mais uma confusão, gente. A pessoa Ela está em pega. processo de divórcio. A gente pega a proposta e tá escrito o nome do marido e cônjuge. Aí ela se separa desse e casa com outro. Para quem que é o seguro? Então não adianta. A gente vai. São situações que a gente acha que é excepcional e muitas vezes não são, né? A gente está vendo aqui como é corriqueiro, que vai gerar dúvida e vai gerar processo. No dia a dia, mas não se preocupe que tem mais polêmica aqui para frente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma coisa interessante que é quando a indicação ela é ineficaz. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, a pessoa deixou lá o beneficiário, cônjuge, por exemplo, tá? E essa pessoa faleceu antes do sinistro, né? Então, essa indicação acaba sendo ineficaz. E também ali quando ocorre comoriência. Comoriência é quando as pessoas falecem ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que foi declarado que foi ao mesmo tempo. Você acabou de falar, quando o segurado beneficiário morre. Acabei de falar que vai dar confusão, a lei diz aqui, me contrariou, que nesse caso a indicação de beneficiário é ineficaz. Aí vai para os herdeiros. E ainda aqui falando, né, então, ou seja, se não houver identificação dentro do prazo prescricional, o capital do seguro ele será considerado abandonado, né? E aí, o destino final desse abandonado será lá tem até um caminho agora, porque antes tinha essa ideia, né? A seguradora não paga e fica lá, não foi pago. Então aqui vai ser para o Fundo Nacional de Calamidades Públicas, embora...
Então, isso eu levantei justamente para isso. Sim. A gente vai conversar sobre o prazo prescricional, a lei fala 3 anos, né? Mas vocês vejam como é exíguo, eu acho muito exíguo para o beneficiário esse prazo, que aqui fala se não identificado no prazo de 3 anos. Às vezes, no prazo prescricional, que é de 3 anos. Às vezes, a pessoa nem sabe que existe o seguro, né? Ainda mais identificar o beneficiário e ter uma divergência como essa que a gente está discutindo. Então, aquela questão de... e existe também a questão aqui de não prevalência, né, da indicação, né? Existem algumas hipóteses de revogação, de doação, elas estão lá no Código Civil. Exemplo, por exemplo, a pessoa lá... aquela questão de ingratidão ou caluniou, enfim, tem uma série ali de elencado no 557 de situações que possam ter essa não prevalência, né? Então, em síntese, né, o seguro ele não é uma herança, né, assim como muita gente hoje já divulga, já informa isso, né? A previdência complementar, ela equipara-se ali ao seguro de vida, né? Então a previdência privada, quando se fala em risco de morte, é equivalente como se fosse o seguro de vida, né? Embora tenha um outro nome, né? E aqui, ó, informa que essa distinção ela protege o beneficiário de disputas sucessórias, enfim, porque daí está, de certa maneira, explicado, mas confuso, né? Tá? Essa questão aqui, ó, a nulidade, é quando a pessoa ela não pode renunciar ao capital que foi segurado. Ela não pode, eventualmente, a menos que seja em caso de ela fez um seguro, por exemplo, prestamista, né? Ou, eventualmente, ela vai ter resgates lá de previdência, então ela não tem como renunciar àquilo, ela vai acabar recebendo, né? A estipulação. Então, assim, na estipulação, a companhia de seguros, ela pode colocar carência, né? Até a gente comentou ontem sobre isso no escritório. Ela pode colocar carência, então, ou seja, se ela quiser, eu penso que para morte ou para invalidez tem que ter um prazo X de carência, eventualmente, né? É lícito a companhia colocar, naturalmente, que tem regras para isso, né? Não pode haver carência, nesse caso, aí em renovações ou em substituições de contratos existentes, né? Substituições de contratos existentes já é um pouco mais amplo, né, doutora? Mas eu penso que talvez ali o que diz no artigo 801, quando há, por exemplo, anuência dos segurados para ter uma alteração no grupo segurado, tem ali uma modificação de um contrato, né? O artigo 801 do Código Civil, ele diz, por exemplo, quando tem uma apólice coletiva, que eventualmente a companhia de seguros, ou foi constatado que é necessário fazer algumas modificações que eventualmente são prejudiciais ao segurado, como, por exemplo, aumenta o preço, né, vai aumentar a taxa de reajuste. Então, isso é considerado ali uma modificação no contrato já existente. Então, a companhia não pode colocar uma carência ali, né? E um detalhe também é aqui a limitação. Então, não pode ficar inócuo. Por exemplo, a companhia não pode fazer lá um contrato de 1 ano com prescrição de 1 ano, né? Então, ou seja, ela não pode exceder metade. Então, se o contrato ele é por prazo determinado, né, um contrato de seguro de vida por prazo determinado, esta carência ela não pode ser mais do que metade, tá? Um detalhe interessante aqui, em muitas companhias de seguro, é comum, por exemplo, uma carência escalonada em percentuais, né? Então, por exemplo, cobertura de morte tem lá tantos por cento, tantos meses, enfim. Hoje, o que diz, e aí provavelmente já deve ter contas ali para se calcular, ou talvez as companhias terão que reorganizar isso, ela terá que devolver o valor do prêmio pago ou reserva matemática, então se a pessoa tiver um sinistro durante a carência. Né, para não ocorrer, daí a pessoa paga lá, pessoas mais idosas, paga lá R$1.000, por exemplo, por mês no seguro, tem lá uma carência de 1 ano, daí a pessoa morreu em 10 meses, pagou R$10.000, então aquele valor vai ser devolvido, né? Então, tem que haver regra para isso, né? E não pode se negar o pagamento alegando pré-existência, quando você está dentro do período de carência. Então, colocou carência, não tem pré-existência, né? Então, essas regras são para proteger o segurado.
Veja, aqui diz o seguinte, que é lícito excluir a garantia em sinistros causados por prazos patológicos pré-existentes. Sim, mas daí já não estamos falando mais de carência. Tá? Então a companhia, sim, ela pode fazer uma análise e falar, não, eu não aceito esse segurado, em que pese, né, doutor? Agora vai ter que explicar o porquê, né? Sim. Antes a companhia simplesmente dizia, não quero, naturalmente, né? Como a gente conversa sempre, né, Dina? A companhia muito polidamente fala, olha, não vai dar, mas não diz exatamente por quê, né? Agora ela vai ter que dizer por quê. Mas é lícito, ela pode. Eu não posso aceitar, mas se eu disser claramente por que eu não te aceito, você me processa, porque você está... Mas trabalha para a doutora Liliana. Saúde, doutora? Da recusa? Para todos, todos os ramos. Saúde na minha praia. E vamos um pouquinho mais adiante. LGPD. Né? A relação entre o segurado e seguradora fazendo uma declaração de saúde e o intermediário, corretor de seguros, eventualmente vai ficar alijado desse processo pela necessidade da proteção de dados. É algo que ainda eu acho que tem que se estabelecer e a poeira tem que baixar, é que o mercado como um todo, a legislação como um todo, entenda que ao corretor foi dado, né, a autorização do cliente para se fazer esses processos. É que, na verdade, o corretor de seguros, ele participa da cadeia. Então, em tese, ele não precisa... Essa é a minha interpretação, até porque a lei fala de se está relacionado à atividade fim, não precisa aí de autorização prévia. Então, em tese, eu não vejo nenhuma óbice do corretor ser informado ou nenhum risco para ele, né? Não vejo. Até porque no mecanismo, por exemplo, de muitos seguros, a contratação, quem apresenta esse questionário é o próprio corretor, né? E, aliás, até também, discussão que nós falamos com frequência, né? Existem, às vezes, locais que comercializam seguro e dizem que não precisa de declaração de saúde, né? É claro que precisa, tá? E agora está na lei dizendo, olha, agora a pessoa pode usar o argumento, não, isso aí não existe, tá? Está lá na lei, ó. Questionário o segurado deve ser questionado. Quem participou conosco aí no último evento, a gente focou bastante, a gente deu muita ênfase ao fato de que na proposta alguns formulários vão ser necessários, como o formulário de avaliação, questionário de avaliação de risco, também a DPS para a seguradora negar uma indenização, uma garantia, eu entendo que vai ser necessário que o preenchimento dessa DPS, desse formulário. Hoje em dia é comum esse preenchimento através de subscrição em seguradora, sim, que ela analisa a idade e analisa o individual, e analisa o risco, ali, o capital, e ela dispensa. Então, hoje em dia, a gente tem isso. Me preocupa um pouco a questão dessas análises por inteligência artificial, para que lá no futuro isso não corresponda a uma possível negativa de indenização. Né? Então, fora também tem uma briga eterna para quem trabalha com coletivo por adesão, que é o prazo de recusa, a gente está falando disso ontem, né, Dina? O prazo de recusa das propostas de adesão. Fiz lá, a pessoa não chega coisa, mas a seguradora perde o prazo, está para dentro daquele jeito de indenização. Esses prazos são sempre respeitados? Será que hoje em dia a pessoa está começando a trabalhar, tem noção desse direito, ou aceita recusas fora de prazo? Então, e esse prazo é justamente o que mudou agora de 15, vai ser 25 dias, né? E assim, na lei diz que a aceitação é tácita, passou o prazo, a aceitação é tácita, né? Então, ou seja, daí... Nesse ponto, eu acho que o judiciário vai fazer uma interpretação benéfica ao segurado, entendeu? Ao consumidor segurado. Porque, na verdade, nessas apólices, muitas vezes é estipulação própria, né?
Mas muitas vezes são aqueles clubes de seguro, são meios de alavancar, né, a venda do seguro. Então, em situação como essa, o judiciário vai fazer uma interpretação favorável para o segurado. Só se tiver muito lobby das seguradoras que talvez mude, né? Com certeza. Espero, gosto. E aqui falando então da sequência das regras, ali no caso, regras adicionais no caso de suicídio, né? Porque suicídio tem uma carência de 2 anos, né? Então ela é uma regra que já está incluída no Código Civil, né? Então se a pessoa eventualmente fizer o seguro e em menos de 24, lógico que daí tem muitas brigas nisso, tá? Mas isso está lá na lei dizendo que é 24 meses, tá? Mas, por exemplo, a pessoa vai fazer um aumento de capital. Então, ou seja, ele vai ter o mesmo prazo de 2 anos para aquele aumento de capital. Por isso, muitas vezes, até eu particularmente no escritório, recomendo que um aumento de capital faça-se em contrato à parte. A pessoa fez lá aquele contrato, por exemplo, R$200 mil de seguro. Cumpriu essa carência, vai fazer mais 100 mil, faz mais 100 mil. Não faz 300 porque o 300 volta ao zero, essa questão, por exemplo, tá? Na renovação, não pode ter carência, né? A questão do suicídio aqui, ó, por grave ameaça ou legítima defesa, nesse caso, não está ligado à carência, né? Então, legítima defesa tem muitas regras jurídicas para o que é isso, né? Mas, enfim, se a pessoa eventualmente lá for defender uma outra pessoa, entre aspas, e acabar por isso se colocando ali em risco, né? Pode-se pensar, mas a pessoa estava lá, ela se jogou na frente de alguém que estava atirando, né? Mas ela estava numa situação ali de legítima defesa, então daí aquela carência não existe, tá? E existe também uma cláusula nula, que seria no caso, por exemplo, nenhuma companhia pode vender o seguro e falar assim, não, aqui não tem essa carência de 2 anos, tá? Então, quem está no mercado, por exemplo, né, se surgir alguém falando assim, olha, não, mas lá na seguradora da não tem, não. É uma cláusula nula, se tiver lá, não vale, tá? A questão ali da devolução, em caso de suicídio, né? Então, por exemplo, a pessoa eventualmente fez lá um seguro resgatável, né? Que ela está formando uma reserva, né? Se eventualmente ela se suicidar naquele período, aquela reserva vai voltar, tá? Então, assim, ela protege parcialmente, de certa maneira, os beneficiários, né, mesmo durante o período de carência, e esse processo de devolução, a companhia ela tem que calcular daí o valor até a data do sinistro, né, porque muitas vezes não é simplesmente, eu paguei R$1.000 e vou ter R$1.000 de volta, não, muitas vezes é a reserva matemática, né, o pessoal que é especialista aí na parte de previdência ou seguros resgatáveis sabe muito bem disso. Tem lá aquele percentual, quanto que realmente é uma reserva, né. Um detalhe interessante é que onde não há exclusão de cobertura, né? Eu particularmente acho bem, essa parte já um pouco mais tensa ali, né? Tem que aprofundar um pouco mais. Mas então diz aqui que a seguradora não pode se eximir quando a morte ou incapacidade decorrer do trabalho, tá? E caso ali de serviços militares, em casos de atos humanitários, e em caso ali de transporte e esportes, né? Em que pese, nesse caso, se a pessoa eventualmente está praticando um esporte que ela não declarou, bungee jump, por exemplo. Então, Né? aí a diferença se é profissional ou não. Né? Isso, exato. Mas mesmo assim, situação do trabalho. tem mas o transporte ali no caso dos esportes, ó, veja, transporte e esportes. Esportes, né, tem muita gente que pratica eventualmente esporte de risco e não conta para a seguradora na declaração do pessoal de saúde e atividades, né? E aí, então, ou seja, isso aqui é um ponto interessante a se aprofundar. Realmente a pessoa nunca praticou, não pratica, fez o seguro e falou ali com a verdade que ela nunca havia feito esse tipo de esporte. Mas uma eventualidade, ela vai lá conhecer a primeira vez e acontece uma fatalidade. A lei diz que Paga. não pode ser negado. Paga. Paga, né? entendeu? Paga. As situações que eu acho que o Edilson está falando são aquelas pessoas que praticam esporte não como trabalho, né, mas como lazer e eventualmente praticam e não declaram. Aí eu entendo que há uma omissão e há um agravamento de risco, e é excluído daí. E automobilismo ou motociclismo no final de semana, todo final de semana, uma prática
Exatamente. Exatamente. Ah, eu faço mergulho em caverna subterrânea. Opa! É diferente de um profissional, porque, né? Daquele Exatamente. que ganha dinheiro. São coisas diferentes. E olha que interessante, como a doutora deu uma aula antes falando que era subrogação, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, não tem subrogação, né? Então, por exemplo, eventualmente teve lá um acidente, a seguradora não vai lá cobrar o capital que ela pagou de invalidez de um para outra pessoa, eventualmente, que estava, ou a empresa, ou o caso, né? Que eventualmente alguém seja lá condenado por aquele ato, a seguradora ela não vai subrogar, nesse caso, ela não vai chegar lá e cobrar a invalidez da outra pessoa, entendeu? Ou a morte, né? A empenhorabilidade, né? Então, ou seja, os valores de seguros eles são empenhoráveis, né? Então, nesse caso, protegendo o beneficiário, então isso é um argumento, né, Jaime, usado muito no seguro, na previdência, que aquele valor ele fica ali realmente e ele será pago para o beneficiário, não é empenhorável, né? Justamente assegura o beneficiário aí que receberá integralmente. No caso ali, trazendo na renovação de seguros individuais, né? Então ela aplica-se sucessivamente por mais de 10 anos, essa renovação. A comunicação prévia, que seria no caso de a companhia eventualmente não tem interesse em renovar, ela tem um prazo ali de 90 dias de antecedência, né? No caso, por exemplo, dos coletivos de vida, era 60, então agora também, por lógica, vai passar, embora esteja falando aqui dos individuais, né? E também é interessante aqui o seguinte, que diz que quando a companhia, eventualmente, ela não renove, ela tem que oferecer uma outra alternativa. Então, ou seja, muitas vezes a companhia ela diz não renovo porque foi feita uma nova análise atuarial e, de repente, hoje o risco é muito mais alto. Então, agora a companhia tem que pegar e apresentar isso para o segurado e falar, eu não renovo, mas você pode fazer esse outro aqui. Né? Esse é pelo menos comum no seguro-saúde, né? Sim, justamente. E aqui são vedadas as carências e recursos por pré-existência na nova oferta de renovação. Ó, é porque, assim, naturalmente, que hoje, como não existe isso, né, o corretor ele acaba tendo muitas vezes que se desdobrar e trazer uma nova alternativa. Ó, a seguradora aqui não quer mais o seguro e tal, e agora eu tenho esse. E aí esse tem lá uma carência específica, né? Nesse caso, a própria companhia terá que oferecer uma nova alternativa, né? Daí o Ramiro, com o pessoal da seguradora, que deu um jeito de como fazer isso. Enfim. No caso ali da prescrição, né? Que é uma parte que a doutora vai falar, que eu adoro isso aqui. Vamos, doutora, é contigo. Esse é um assunto bem polêmico também, é um assunto onde tem bastante divergência. Eu acredito que o legislador tentou evitar a judicialização de muitos casos devido à prescrição e dificilmente vai acontecer, né? O que mudou da prescrição, tá? Hoje, o prazo prescricional pro segurado, de ação de segurado contra a seguradora, é de 1 ano ainda e vice-versa. Então, a seguradora tem 1 ano para ajuização contra o segurado, não contra o causador do sinistro, que é a subrogação. Aí, nesse prazo, é 3 anos, tá? E não mudou isso. Do beneficiário também, pela lei, são 3 anos. Mas existe uma discussão de onde se inicia esse prazo, a partir de que momento se conta esse prazo. O legislador trouxe agora uma data base, um momento base para o início desse prazo, tá? Prescrição de 1 ano continua da seguradora contra o segurado, e aqui teve uma mudança bem grande para corretor de seguros. E eu acho que é uma mudança ruim. O prazo prescricional para o corretor cobrar a comissão, por exemplo, era 5 anos. Hoje é 1 ano. Eu acho extremamente exíguo isso, porque nesse 1 ano ele ainda está mantendo uma relação comercial com a seguradora, né? Em 5 anos, isso possivelmente não vai acontecer. Se a seguradora deixou de pagar a comissão para ele, nesses 5 anos, ele já não tem mais nenhuma relação comercial.
Mas em um ano, dificilmente isso deve acontecer. Então, o corretor tem que se atentar a isso, que o prazo para ele cobrar a comissão dele hoje é 1 ano, tá? Pro segurado, continuou 1 ano, o prazo prescricional manteve o mesmo prazo, porém, o legislador deixou claro que esse prazo ele se inicia com a recusa expressa da seguradora. Então, quando o segurado recebe a carta negativa, e é quando o segurado recebe, não quando a seguradora manda para o corretor. Isso é uma obrigação da seguradora. Ela pode mandar para o corretor também, mas ela tem que mandar para o seu segurado. E é a partir da recusa que inicia esse prazo de 1 ano. Tá? Para beneficiário ou terceiros exigirem a indenização são 3 anos, mas o legislador aí, ele manteve uma situação que a gente já tem, que é a partir do fato gerador do sinistro. E qual que é o fato gerador? É a morte, né? Então, mas às vezes o beneficiário nem tem conhecimento de que existe esse seguro, né? A lei hoje atual, ela fala 3 anos, mas a jurisprudência é maciça. O STJ só não editou isso como súmula, mas ele tem um entendimento assim, majoritário de que o prazo não é 3 anos, o prazo que se aplica é de 10 anos, que é um prazo pessoal e geral para obrigações contratuais de forma geral. A gente vai ver como que o judiciário vai interpretar esse artigo de lei aqui, se vai manter 3 anos ou 10 anos, que é como ele vem interpretando, se o prazo inicia a partir da recusa ou do fato gerador, tá? Isso é algo que a gente só a partir do ano que vem, que se não houver alguma alteração, né? Que existe essa possibilidade aí de chegar lá em novembro, ainda a lei ser alterada, como aconteceu aí com o seguro-saúde, né, com os planos de saúde, que em 98 foi feita uma lei que todo mundo achou muito boa e logo em seguida, quando a lei foi entrar em vigor, foi alterado tudo. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer, que essas divergências, essas interpretações vão ficar para o judiciário mesmo, né? O prazo prescricional, ele é suspenso durante o processo de regulação, tá? E uma inovação aí é que esse prazo se suspende quando a seguradora recebe o pedido de reconsideração. Então, aí a seguradora negou o pagamento aí no dia 10 de janeiro. Então, o segurado tem até o 10 de janeiro de 2025, 2026, né? Vamos contar quando a lei estiver efetiva, 2026. O segurado tem até 10 de janeiro de 2027 para ingressar com a ação judicial, senão o prazo dele é prescrito. Mas se ele entrar com uma notificação pedindo reconsideração, esse prazo para, ele suspende e volta a correr quando a seguradora dá a nova recusa, tá? Então, isso está previsto em lei. E isso, a suspensão cessa quando o interessado, beneficiário, segurado ou terceiro, é comunicado da sua decisão final. Tá? Resolução de litígios. A lei deixa bem claro que as partes podem ingressar na justiça ou podem resolver seus litígios por meio de arbitragem. Então, os contratos podem prever essa regulamentação de que conflitos serão resolvidos aí por arbitragem, mas se isso acontecer, essa cláusula, ela tem que ser pactuada num instrumento, num outro documento que não seja o regulamento nem a pólice. Então, a gente precisa de um outro formulário, um outro instrumento, onde o segurado assina. Para isso valer, se não é considerado nulo, o segurado vai ter que assinar aceitando que o seu conflito seja resolvido aí de forma alternativa. Tá? Doutora, na minha opinião, aqui poderia ter sido até melhor, né?
Porque, na minha opinião, poderia ter mediação junto. Porque acontece, a arbitragem é um processo extremamente caro. Né? A pessoa que tem ali um seguro de vida de 30, 50 mil, por exemplo, ela nunca vai entrar numa arbitragem. Agora, por exemplo, ela poderia entrar sim numa mediação, né, que é um método alternativo extremamente ágil. Né? Mas, enfim, não tem, né? Quem sou eu para... Só para criticar, né? Bom, aqui é uma questão bem processual, né? Qual que é a competência para o segurado ingressar com a ação, aonde ele tem que ingressar, obviamente, Justiça Brasileira, até porque no contrato de seguro é regulamentado aí pelas leis brasileiras. O segurado agora, ele tem a possibilidade de ajuizar essa ação no seu domicílio ou na sede ou qualquer filial da seguradora. E esse benefício tanto para o segurado quanto para o beneficiário. Tá? E quais são os próximos passos aí? Aqui está, as seguradoras devem se adaptar aos contratos, mas não são só as seguradoras, eu acho que todo mundo tem que se adaptar. Corretor, outros intervenientes do contrato, regulador do sinistro. A gente conversou no evento passado sobre como mudou a situação do regulador do sinistro, como ele foi afetado por essa nova lei, né? Então, precisa dessa adaptação não só em contratos, mas no modus operandi, né? das seguradoras, das corretoras. Para os corretores precisam, isso eu acho que é mais uma obrigação do corretor, informar seus clientes sobre essas mudanças, tá? Não esperar aí a renovação do contrato, ou um novo contrato. Tá? Provavelmente a SUSEP vai emitir aí novas normas complementares para regulamentar algumas situações, por exemplo, o prazo de até 120 dias para a regulação do sinistro. A lei fala que o prazo para finalizar a regulação do sinistro e pagar ao segurado, pagar a indenização ou beneficiários é 30 dias, podendo ser estendida a 120 dias, desde que regulamentada pela SUSEP. Então, a SUSEP vai ter trabalho, sim. Ontem, eu entrei no site da SUSEP, eu falei, deixa eu dar uma olhada, ver o que a gente tem aí de nova regulamentação, nova circular. E, para minha surpresa, não tinha uma circular nova em 2025. Eu confesso que eu fiquei muito surpreendida com isso, né? Não ter em 4 meses uma circular. Não vi resoluções do Conselho, fui só da SUSEP. A SUSEP, a única coisa que editou esse ano foi portarias. Eu não sei se ela está discutindo ainda a questão da proteção mutualista, né? Patrimonial mutualista, mas realmente eu fiquei surpresa. Ela vai ter que alterar aí suas circulares, porque muitas circulares elas não são mais eficazes, né? Por exemplo, a circular SUSEP que regulamenta o prazo de 15 dias da aceitação da proposta, acho que é a 621, né? Antes eu sei que era 255, né? Mas mudou em 2021, 2023. Essa é uma norma que não será mais eficaz. A partir de dezembro, não será mais eficaz. A gente tem que ter em mente que essa lei, tudo que a gente falou agora, que foi um resumo, gente, assim, super resumido do que está na lei, tá? A gente só está jogando aqui para vocês informações, para a partir dessas informações a gente gerar conhecimento, né? Tudo isso vai entrar em vigor em dezembro desse ano, tá? Doutora? E ainda, dentro dessa linha dos próximos passos, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está buscando ali as informações, buscando conhecer. Nós mesmos vamos, de repente, difundir lá no pessoal que está conosco, né? Então, essa é uma parte extremamente importante, porque para a gente poder levar lá para o cliente, né, a gente tem que antes aprender, ler. E a gente, a partir dessas informações, tendo mais conhecimentos, a gente vai ver que existem inúmeras oportunidades aí que a lei
ela traz para a gente, ela traz obrigações, para o corretor de seguros especialmente, ela traz obrigações, muitas, no meu ver, ela aumentou muito a responsabilidade do corretor de seguros, mas ela também trouxe oportunidades, né? Uma que o Ailson comentou aqui foi da questão da cessão, né? Da cessão aí do risco, então existe sim muitas oportunidades. Além, fala alguma coisa dos contratos vigentes, se esses contratos devem ser adequados à nova legislação? Ela traz isso? Se os contratos que estão vigentes com as cláusulas? Não. Ela só fala que a partir de dezembro vale essas regras. Eu entendo que vai ser necessário sim alterar os contratos, porque senão essas cláusulas... a SUSEP vai fazer circulares para determinar prazos. Pode ser que, como a lei não regulamenta, é possível que a SUSEP regulamente, né? Mas caso não haja regulamentação da SUSEP, sim, vai ser necessário. Tem contratos vigentes há anos. Será que vai ter que trocar, fazer novos contratos ou aditivos contratuais, as novas cláusulas? Igual 2006, quando mudou tudo e aqueles contratos antigos. A lei 15.040, como o decreto 213, é um novo marco regulatório. Né? Sendo novo, é exatamente isso que o Ailson falou, lá em 2002, quando o Código Civil entrou em vigor, né, foi necessário alterar tudo. Então, eu acredito que sim. Tá? É isso, né, Bom, doutora? é isso. Em resumo, acho que tem mais um slide. Isso. Em resumo, é isso. A gente está à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, né? É bastante informação, informação jurídica muito técnica, né? Às vezes fica até um pouco chato, né, Carlos? E a gente está aí à disposição de vocês, se alguém tiver alguma dúvida. Se não, nos veremos logo, né, Dani? Nos próximos capítulos estaremos aí.